A mais uma aula. Nesse contexto vai ser aula de Java e o que eu vou explicar aqui para vocês é sobre o uso do JOptionPane. É um comando muito, vamos dizer, forte aí na questão de solicitar através de tela gráfica as perguntas para o usuário. Então eu vou continuar de onde parei da última aula, onde eu falei um pouco do system.out.print. Nesse caso agora é o JOptionPane. Então vamos começar criando uma classe. Primeira coisa, como é que eu crio uma nova classe? Tem a letra C e o sinalzinho de mais. Então, mais uma classe. Aqui, ele vai trazer pra gente, então, ó, New Java Class. Um clique. Aqui ele vai perguntar o nome do nossa classe, né? Porque aqui é um projeto único com várias classes. Então, eu vou chamar ele de JOption texto, ok? E finalizar, ainda não. Então, public static void main, finalizar. Da mesma forma como foi feito os outros, ele criou a classe pra gente. 2 cliques aqui, ele vai deixar a tela num tamanho razoável para trabalhar. É uma classe pública, veio o nome, JOption texto. Esse mesmo nome tem que ser o mesmo nome que está aqui. Não alterem esse nome aqui, ó. Se você alterar, ele vai reclamar, vai dar erro, então não altere. Geralmente, no Java, a melhor coisa é deixar o mesmo nome que a gente tem aqui, é o mesmo nome que está interno, que é o .java. Então, aqui então eu tenho o meu main, que é o public static void main, onde aqui dentro dessa chave é onde nós vamos criar o nosso programa. Aqui então, como é que vai funcionar essa aula? Eu preciso fazer 3 perguntas aqui, na forma de tela de texto, né, para a pessoa. Então eu vou utilizar o JOption. Então a primeira coisa é nós criarmos as variáveis. Então eu vou criar variáveis do tipo string. Então o primeiro eu vou chamar de formal. O segundo vai ser o nome que eu vou solicitar. O terceiro vai ser o sobrenome, então nome. Lembrando, as variáveis são criadas sempre com a primeira letra minúscula e as demais, se tiver composto, a próxima é a letra maiúscula. Aqui então eu já criei, agora eu vou utilizar o JOptionPane, JOption. Conforme eu estou digitando, não trouxe para mim os comandos, tá? Que, geralmente ela aparece uma lista. Se você apertar o Ctrl /, ele vai te trazer, ó. Inclusive já trouxe para nós. Eu quero chamar a atenção de vocês que este é o que nós vamos utilizar vindo lá da importação da biblioteca do javax.swing. Ele, se tiver um nome parecido, ele vai trazer. Ó que interessante, ele trouxe o mesmo nome da nossa classe. Então cuidado, às vezes se você colocar o nome do comando, que é o JOptionPane, que é esse, igual para o nome da classe, você pode pegar ele. Se você pegar esse de baixo, você vai fazer a referência a ele mesmo e seu programa vai dar errado. Cuidado ao colocar o mesmo nome. Então eu coloquei para chamar a atenção mesmo. Aqui então eu vou escolher dessa classe swing, ó, dou 2 cliques, e ele já importou aqui, ó, imports swing JOptionPane. Pronto. Quando eu coloco ponto agora, ele vai me trazer todos os métodos do JOptionPane. O que a gente vai utilizar, gente, é bem simples. É o show. Vocês podem ver que tem vários tipos de entrada de dados e de telas. O que a gente vai utilizar é o show input diálogo. 2 cliques. Aqui, ele está me perguntando o tipo de entrada, como que ele vai entrar, em que tela vai apresentar. Antigamente a gente colocava nulo, posso deixar nulo e uma mensagem. Só que aqui, ó, hoje eu não preciso mais, então se você quiser deixar nulo ou não, é só apagar. E aqui é a mensagem. A mensagem é o que nós queremos perguntar. Então é show input, input é imputar um dado, colocar uma informação. Então, aqui eu vou perguntar assim para o nosso cliente, para quem for de entrada. Entre com a maneira formal.
senhor ou senhorita. Nesse caso eu vou deixar só esses dois, eu poderia ter colocado senhora e assim por diante. Vamos fazer a próxima questão, J-option, Ctrl, ele já trouxe para mim, ponto, show, a mesma coisa, show input, e aqui eu vou colocar a próxima questão. Se eu criei uma variável nome, então vou perguntar entre o informe o seu primeiro nome. Ponto e vírgula. Aqui, mesma coisa, J-option, ponto show, input, coloco aqui, ele já me trouxe, e aqui a mensagem, entre com sobrenome. Continuando aqui, ó, formal, nome, sobrenome. Então, entre com o sobrenome. Ok? Se eu executar isso daqui, gente, o que acontece? Ó, vou executar, não tem erro, não tem nada. Ó, entre com a maneira formal, senhor ou senhorita. Então eu vou colocar senhor, ponto, ou fiquem à vontade. A pessoa deu ok. Entre com o seu primeiro nome. Aqui no caso, então eu vou colocar só primeiro nome. E entre com o sobrenome. Então maiúsculo, sobrenome. Colocou ok? E acabou o nosso programa. É o que está aqui, ó. Eu pedi para ele fazer isso. Qual que é a ideia agora, gente? Eu preciso fazer com que esse maneira formal, o nome e sobrenome, eu tenho que utilizar ele da maneira como foi dada a entrada. Então eu tenho que pegar o que a pessoa digitou aqui no nome e no sobrenome. Só como é que eu vou fazer? Ó, muito simples. O J-option pane perguntou, eu vou jogar isso dentro dessas variáveis. Observe também que essas variáveis estão marcando, ó, em amarelo. Quando você coloca o mouse em cima, ele vai mostrar, ó, esses valores, ó, a variável local não vai ser usada. Então isso está informando que essa variável aqui pode ser até apagada. Mas vamos usar ela. Como é que eu faço para obter o valor que a pessoa digitou no formal? Muito simples. Escrevo formal, coloco o sinal de igual. Isso quer dizer, o que a pessoa digitar aqui vai passar para dentro de formal. Mesma coisa com nome. Nome igual. O que a pessoa digitar aqui vai passar para nome. E aqui, o que a pessoa digitar com sobrenome vai entrar então com S nome igual. Pronto, agora eu já tenho as três informações. Se eu executar aqui, eu ponho lá, agora senhorita. Aqui, primeiro nome, então primeiro nome e sobrenome. Mas ele ainda não continuou fazendo nada. Por quê? Porque aqui eu só fiz a pergunta e guardei as respostas dentro dessas variáveis. Mas, de novo, ó, não vai ser utilizado para nada. Como que eu faço para utilizar isso? Agora vem o outro J-option pane que mostra. Então, aqui em cima são o quê? Perguntas. E aqui embaixo é a resposta. Como é que eu faço para responder? Novamente eu vou abrir mão do J-option pane, que é aquela tela que vocês acabaram de ver lá. J-option pane, ponto. Aqui então, show. Não é mais diálogo, não é mais esse, não é, a gente não vai usar esse, é o show mensagem dialog. Esse show mensagem dialog é obrigatório você informar algo aqui. No caso, eu sempre falo para a turma deixar em nulo. E aqui é a mensagem. Ah, e qual que é a mensagem? Então, eu quero que apareça assim, ó, senhor ou senhorita. Então, aqui eu vou colocar a variável que a pessoa digitou e que vai receber isso, então, formal. Então, aqui vai estar o quê? Vai apresentar o que na tela? Senhor ou senhorita. Vamos juntar, lembra da história do juntar, concatenar, com uma variável nome. Então, vai aparecer aqui, ó, senhor fulano de tal, ou melhor, senhor fulano e S nome de tal. Vamos executar para ver como que ficou. Aqui, ó, só para reforçar, né, essa tela é o J-option pane, tá? É isso aqui, ó. Então, senhor, então, primeiro
nome e sobrenome. Olha como é que ficou. Senhor, primeiro nome, sobrenome. Só que se você olhar, ficou estranho, né? Ó, senhor, ponto, ficou junto. Primeiro nome, eu digitei esse espaço. E sobrenome, ficou tudo junto. Isso porque aqui, ó, como já dito na aula anterior de system.out.print, aqui, ó, tem que colocar, nós temos que trabalhar isso. Ele não sabe. A programação não sabe disso. Então aqui, como que eu faço? Aqui então, ó, eu coloco o espaço, coloco um sinal de mais, e aqui dentro eu coloco as aspas, e dou espaço dentro das aspas. Isso aqui eu expliquei também na última aula. Então, executando novamente, o que nós temos aqui? Então, vamos simular. Senhor, primeiro nome, sobrenome. Aqui a pessoa entra com a informação que ela quer e aí ficou de uma forma muito melhor. Senhor, primeiro nome, sobrenome. Aqui poderia ser, então, a pessoa vai colocar o primeiro nome dele e o segundo. E a entrada de dados, que são essas perguntas, foram feitas e a saída está aqui, utilizando as variáveis do tipo string e concatenando, juntando com esses espaços. Então, tem uma conclusão interessante aqui. O JOptionPane só permite entrada de strings, texto. Se por acaso eu crio uma variável inteira chamada idade, supondo, e aqui eu faço a mesma entrada para ele, ó. Aqui eu vou copiar para ficar um pouco mais rápido. Vou colocar idade, recebe, JOptionPane, e aqui, ó, entre com a idade. Vocês vão ver que deu erro. Se você colocar aqui, ó, ele vai informar qual que é o tipo de erro. Qual que é o tipo de erro? Não é possível converter string para int. Você não pode pegar string e jogar dentro de inteiro. Essa mesma informação aparece onde? Aqui, ó, eu vou deixar comentado. A mesma maneira é que eu fizesse assim, ó, idade, que é do tipo inteiro, recebe 16, por exemplo. Aí é o mesmo que está acontecendo aqui, ó. Isso daqui, o JOptionPane, ele é texto, tá aqui, ó. Você não pode colocar dentro de uma variável do tipo int valor string. Vai dar aquele mesmo erro que deu agora há pouco, ó. É o mesmo erro. Você não pode converter do tipo string para dentro de inteiro. Então tem que seguir a regra. Neste caso, como é que vai funcionar? Se você for colocar idade, então você vai colocar ele do tipo string. Aí ele não vai dar erro mais, ó. Vai perguntar a idade e aí eu posso continuar. Ah, mas quando que eu vou usar então números? Quando que eu vou trabalhar? Para trabalhar com a entrada de números, nós temos que fazer a conversão. Números só é utilizado quando você vai fazer um cálculo matemático. Um exemplo seria verificar a idade da pessoa, se ele, por exemplo, é maior de idade. Pessoal, nossa aula fica por aqui. Espero que tenha entendido. Até nossa próxima aula, que eu vou falar agora de JOptionPane, mas não do tipo texto, do tipo números. Até a próxima aula.